Que bom que você veio nessa noite para render a Deus o teu culto racional, o teu culto feito com a inteligência. Vamos ler um texto da Palavra de Deus quando você está em pé. Coloca ali para mim no telão, se for possível, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 a seguir. Na terça-feira tivemos o nosso culto de ceia e, mais uma vez, o nosso pastor foi usado por Deus e nos deu uma série de mensagens, dá até para seguir depois, se o pastor quiser fazer, a respeito do entendimento do tempo que nós estamos vivendo. Então, vamos tentar contextualizar isso através das verdades estabelecidas na Palavra de Deus. Efésios 6, 10 ao 17, diz assim o texto, ou está escrito ali, então vamos ler todos nós, todos juntos ali no telão, vamos lá? Todos juntos? Então vamos. No demais... tá, então eu vou ler ali, senão vai ficar... Vamos ler nessa tradução. Vamos lá, gente. Bem forte, tá? Amém? Só quem está vivo lê. Quem está morto não precisa. Vamos lá. Quanto sede... O pessoal não sabe decorar esse texto, mano. Então, é bom deixar ali isso. Obrigado. Vamos lá. Quanto... E na força do seu poder... 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das Deixa esse versículo, volta esse versículo. A nossa luta não é contra os, mas sim contra algumas coisas que está nos textos, que chamam de potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, e eles atuam onde? Nas regiões celestes. Próximo, 13. Portanto, para que possais resistir dia mal, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Amém. Pode sentar, por favor. A carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso é uma das cartas que Paulo escreve quando ele está preso. A carta é de Éfeso, não só de Éfeso, mas também de todos os tempos, acerca dos seus privilégios, mas também dos seus compromissos com a igreja de Cristo. Esse texto, Paulo, ele vai trazer um espelho, um aspecto
um comparativo de como nós, como cristãos, devemos estar preparados nessa guerra que nós estamos enfrentando. Quando a gente analisa a história da igreja, a gente vai aprender muitas coisas. Por exemplo, que a igreja, no decorrer da sua história, desde o primeiro século, ela sempre enfrentou caos, problemas, dificuldades. Sempre as dificuldades da igreja vieram de encontro às doutrinas fundamentais que a igreja defende. Pois bem, no mundo de hoje, me parece que isso não mudou muito, pois nós enfrentamos as mesmas guerras, as mesmas batalhas, desde que nossos primeiros irmãos primitivos enfrentavam. Porém, o que muda em determinados países, é o aspecto de como essa guerra se manifesta. O que eu estou querendo dizer para você, que o inimigo, Satanás, ele vem na história do cristianismo, sempre se levantando, usando seus métodos, seus meios, para fazer com que a igreja de Cristo pare, para fazer com que a igreja de Cristo seja amedrontada, para fazer com que a igreja de Cristo entre em um estado de apostasia. Porém, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e o versículo 4, o mesmo apóstolo Paulo que escreve à igreja de Éfeso, ele vai falar que, embora eu e você vivamos nesse mundo como homens, mas a nossa luta ela não é segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Pelo contrário, a Bíblia diz que elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que eu quero falar com você essa noite é a respeito da vida cristã. E fazer eu e você entender que a vida cristã não é um parque de diversões. Que a vida cristã não é uma Disneylândia. Não. Que a vida cristã é uma guerra. E que nós estamos diante de inimigos terríveis. E há dois perigos nesta guerra. O primeiro é de eu e você subestimar o adversário. Ou seja, nós dizer, o diabo não existe, ele não é tão mal assim, é coisa do homem mesmo que está acontecendo, não existe nada de diabólico nisso. Essa é a ideia de contexto do mundo, ou seja, a ideia do diabo é que nós não enxergue ele como esse personagem mau, cruel, apavorante, mas que nós vejamos ele como algo tolerável, que faz parte do contexto de vida do meio em que nós vivemos. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é de nós supervalorizar a força do inimigo, ou seja, nós achar que ele é poderoso demais e que nós não conseguimos vencê-lo. Então, a gente tem que estar consciente de que a guerra espiritual é verdadeira, ela acontece na nossa vida com todos nós, o diabo é real, e quando a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, a Bíblia está falando a verdade. Isso não é historinha, isso não é coisa do acaso. E ele é como um ladrão, a Bíblia traça o perfil do nosso adversário. E dizem os historiadores de guerra que uma das maiores estratégias de um guerreiro é quando ele conhece o seu inimigo. Por quê? Porque quando conhece o inimigo, sabe qual é a forma que ele age, quais são os métodos que ele usa, qual é a força que ele tem nessa batalha. Então Paulo, ele está falando à igreja de Éfeso que a igreja está em uma batalha travada no mundo espiritual.
numa realidade, numa dimensão que acontece no mundo espiritual. Então, eu abro um parêntese aqui essa noite e falo para você que o problema lá não é o teu marido, por mais que ele possa ser o instrumento que esteja sendo usado para causar o problema, não é a tua esposa, por mais que ela possa ser o instrumento usado para causar o problema, não é o teu filho, não é o teu sogro, a tua sogra, o teu pai, a tua mãe, o teu amigo de escola, o teu amigo de trabalho. Mas o problema é no mundo espiritual. E por muito tempo, e a gente precisa corrigir isso, a igreja parece que ela se adaptou à realidade do mundo natural e esquecemos que, na verdade, tudo acontece no espiritual. O nosso pastor vem falando muito sobre isso e é verdade, tudo acontece no mundo espiritual. Nós somos seres espirituais, habitando em um corpo natural que um dia vai se acabar, você queira ou não queira, e a gente vai ir para a vida eterna. Amém? Todos concordam comigo? Ou alguém aqui acha que vai reencarnar de novo? Ok? Respeito a tua ideia, mas porém não concordo e não tem base bíblica para isso. Então, o diabo, ele tem uma organização para a desordem. Ele é organizado para fazer o mal. Ele tem uma organização que funciona no mundo espiritual. E a Bíblia diz que eles atuam nos lugares celestiais. E Paulo, ele chama esse exército inimigo de principados, de potestades, de demônios, e ele mesmo diz que atuam nas regiões celestiais. Tem uma oração na Bíblia, a oração do profeta Daniel, que ele estava orando a Deus, ele estava pedindo a Deus uma resposta, e a Bíblia vai dizer que Daniel vai orar 21 dias, e ele não recebe a resposta da sua oração. Quando Gabriel, que é o anjo mensageiro, aparece para trazer a resposta da oração de Daniel, o que o anjo Gabriel diz para Daniel? Desde o primeiro dia que você começou a orar, já foi ouvida a tua oração. Porém, quando eu vim para te trazer a resposta, eu fui resistido nos ares, pelos príncipes, ele chama de príncipe da Pérsia, mas é pelos demônios. Então, Miguel, que é o arcanjo, que é o guerreiro, teve que vir, teve que tirar os demônios do caminho para que eu chegasse e trouxesse a resposta da tua oração. Ou seja, esse texto, ele prova que existe essa guerra no mundo espiritual. E aí, talvez você está me ouvindo essa noite e você esteja pensando, mas eu não quero participar disso. Você não tem essa opção. Nessa guerra espiritual, você não tem a opção de dizer, vou ficar sentado, olhando, assistindo o que acontece. Não, você tem somente duas opções. Ou você se alia ao reino de Deus, ou você se alia ao reino do diabo. É forte o que eu falei? Mas é verdade. Porque o diabo, ele está endemoniado conosco, com a igreja. Por quê? Porque nós, a Bíblia diz que nós estávamos perdidos, nós fazíamos parte do reino das trevas e fomos tirados. Colossenses 1:13, coloque na tela para mim da base para isso que eu estou falando. Ou seja, nós fazia parte de um reino de trevas, de um reino tenebroso, mas nós fomos tirados desse reino. Está aqui, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o diabo, ele é um camarada que ele perdeu você. Se não perdeu, essa noite ele perde. Amém? Então ele perdeu, então ele fica endemoniado. Por quê?
Porque ele era um valente que guardava a tua casa. Mas veio um que é mais valente do que ele e arrancou você de lá. Lucas 11, 21 e 22 vai provar isso que eu estou falando. Quer ver? Coloca lá para mim. Vamos lá. Olha o que Jesus diz no texto. Quando o valente guarda, armada a sua casa em segurança, tudo está quanto tem. Então a tua casa era guardada por um valente que se chamava Satanás. Eu estou traduzindo aqui para você. O 22 diz assim: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, Deus vem, tira você do poder do diabo e traz você para o reino de Deus. Então agora, nós estamos em guerra. Tudo que acontece, que está acontecendo à nossa volta, que fere princípios estabelecidos. Por exemplo, quando se propaga o apoio ao aborto, fere o princípio da palavra de Deus, sim ou não? Quando se trata de casamento de homem com homem ou mulher com mulher, fere princípios da palavra de Deus, sim ou não? Tudo que fere princípios da palavra de Deus, no mundo espiritual, é Satanás trabalhando para que isso aconteça. Exatamente. Então Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, ou seja, daqui para frente, meus irmãos, de agora em diante, a conduta de crente cristã de vocês deve ser como eu estou prestes a descrever. E ele começa, coloque de novo o texto para mim, que eu li lá no começo, Efésios 6 e versículo 10. Que diz assim: no demais, irmãos meus, ou seja, daqui para frente, eu não vou conseguir falar hoje sobre todas as armaduras, mas então eu vou falar só da primeira, vai ficar 6, são 7. Ou seja, daqui por diante, irmãos meus, de agora em diante, vocês devem agir da seguinte forma: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, abandone todo pensamento egoísta de que você é forte, de que você é bom, de que você consegue, de que você é o cara. Ué, mas parece que são essas palavras que a gente ouve: que você pode, que você vai vencer, que você consegue, que você é o cara. Mas Paulo está dizendo: abram mão de tudo isso e fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, eu vou traduzir o texto: a partir de agora, a força que vocês vão usar nessa batalha vem do Senhor, vem do seu poder. Ou seja, não vem de mim, não é a minha força. Então, na guerra espiritual, você não pode olhar para o diabo e dizer: vem cá que eu quero te quebrar a cara. Não funciona assim. Você não pode dizer para o diabo: vem cá que eu quero te dar um chute e você sai correndo. Não funciona assim. Você não pode dizer para o diabo: vem cá, eu brigo bem, eu luto bem. Não é assim que funciona. Isso pode funcionar aqui, no contexto de vida, mas no mundo espiritual, isso não funciona assim. Então só existe um jeito da gente vencer essa batalha, essa guerra: é a gente estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E como é que a gente vai se fortalecer no Senhor? Próximo versículo, 11. Qual é a primeira palavra lá em cima?
revestivos, ou seja, você vai colocar por cima da tua vestidura, você vai se revestir de algumas armaduras de Deus? Não, de toda a armadura de Deus. Se você fazer isso, se você se revestir de toda a armadura de Deus, você vai ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha para mim. A única forma de vencer o diabo, estou falando de vencer o capeta, não adianta ir lá fazer um trabalho no fulano, na fulana, não vai resolver nada. A única forma de vencer o capeta é você se revestir das armaduras de Deus. Porque o diabo, ele tem ciladas. Está aqui, ó. Contra as astutas ciladas. O que é uma cilada? Já viu essa expressão? O fulano caiu numa cilada. Meu Deus do céu. Cilada é uma armação, irmão. É alguma coisa que armaram para tentar te derrubar. Já viu a expressão armaram para ele? O diabo, ele tem ciladas. Ciladas no grego aqui significa métodos. Ou seja, ele tem métodos. Quem já viu o diabo aqui de chifre, bem feio? Levante a mão aí. Não? Sabe por que você nunca viu ele assim? Porque ele não aparece assim. Porque ele tem métodos. Ele não aparece assustador, apavorante. Ele tem métodos. Então, essas ciladas são métodos que o diabo usa para tirar o teu foco de Deus. Por exemplo, olhem todos vocês para mim, para não dizer que eu não vou falar isso para alguém. Mas enquanto você está ouvindo eu ministrar esta palavra, pode acontecer um monte de coisa no mundo espiritual. Teu telefone pode tocar, pode chegar uma mensagem, pode te dar dor de barriga, você ter que sair. Você pode estar lembrando lá do que você vai assistir depois do culto, onde é que você vai depois de terminar aqui, porque ele quer roubar a tua atenção da palavra de Deus. Ele é astuto. Então, Satanás vai fazer de tudo e usar todos os meios para que você não entenda a forma que ele trabalha. Por isso o culto é uma batalha espiritual também, é uma guerra. Ora, será que o diabo usa crente? Agora eu acho que eu forcei, né? O que você acha? O diabo usa crente ou não? Claro que usa. Um dia Pedro chega para Jesus, Jesus diz: o que os homens dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, quase que Jesus falou em língua estranha, né? Jesus disse: uau, não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. O papo continuou. Jesus diz: porque eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Não vai não. Não vou deixar você morrer, eu morro lá no teu lugar. Que Jesus diz para o Pedro: para trás de mim, Satanás. Então, na mesma hora que o Pedro teve uma revelação do céu, momentos depois foi usado pelo diabo. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar preparado. Então Paulo vai dizer, e o texto segue, né? Portanto, versículo próximo, coloca aí para mim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. O dia mau? Para aí, tem o dia mau? Tem o dia mau.
Mas você, quem sabe, ouviu o evangelho da prosperidade, que fala que não existe o dia mau. É o 13, coloca o versículo 13 aí para mim. Existe o dia mau. O dia mau é aquele dia que talvez para você as coisas não deram muito certo, ou aquele momento, ou aquele período de tempo em que você pensa em desistir de tudo, em que o ataque é cruel, é complicado. Bom, talvez eu esteja pregando aqui e você esteja vivendo esse dia, o dia mau. Quem é que na vida nunca enfrentou o dia mau? O dia da luta, o dia do problema, o dia da notícia terrível, o dia que você pense e diga: eu não queria que esse dia acontecesse na minha vida. Quantos dias você diria: eu queria que fosse riscado da minha história esse dia? Será que eu estou falando com alguém que já passou por isso? Eu já passei por isso. Então, o dia mau é o momento da dor da batalha, é o momento que você sofre mais do que os dias normais. Então, Paulo está dizendo que a única forma de vencer, de resistir o dia mau, é ter as armaduras de Deus. Mas essas armaduras de Deus, elas têm um detalhe importante aqui. O texto diz, portanto, qual é a próxima palavra? O que você entende por tomar, Marcos? Tomai. É chegar aí? Ou seja, não cai do céu. Não vem assim de graça. Não aparece do nada. Não aparece um anjo. Estou aqui com todas as armaduras para você. Não é assim que funciona. Ou seja, precisa existir um esforço, existir uma ação, existir um desejo, uma vontade tua de ter essas armaduras de Deus. Portanto, então, tomai, ou seja, se apodere de toda a armadura de Deus, porque é o único jeito de você ficar de pé, de você ficar firme, quando viver o dia mau. E aí, igreja, olha para mim, e se o que vai acontecer agora, que Deus nos guarde, não oro desse jeito, mas e se for para nós viver o dia mau? E aí? Como que você está? Como você está? Em que ponto de resistência você está, soldado? Para não abrir mão de princípios e valores que a palavra de Deus manda você defender. Até que ponto você vai para defender tua família? Para defender verdades que são eternas? E se é o dia mau? Não é alguma parte da armadura de Deus. Paulo diz toda a armadura de Deus. Ou seja, nenhuma porção dessa armadura pode ser omitida. Porque o dia mau vai chegar, esse ataque é intenso, é feroz. Nesse dia, os ânimos, eles estão à flor da pele. Nesse dia, às vezes, você pensa em desanimar, pensa em sumir do mundo. E você talvez diga algumas palavras: para mim agora acabou. Para mim agora não tem mais solução. Para mim agora estou prostrado. Mas Paulo vai dizer: só tem uma forma de você vencer essa guerra. Você deve tomar essas armaduras
E é sobre elas, então, que começo a pregar para você. E elas são 7. Coloca o versículo 14 para mim ali. A primeira armadura de Deus. 14. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu vou citar elas e depois eu volto e eu vou falar só dessa aqui hoje. A primeira armadura se chama verdade. Como se chama a primeira armadura? Verdade. A segunda se chama justiça. A segunda, justiça. Passa, próximo versículo. A terceira se chama calçado os pés da preparação do Evangelho da Paz. Evangelho da Paz. A quarta, tomando sobretudo o escudo da fé. Então, é o escudo da fé. É fé. Você vai ter que vir outros cultos, irmão, para entender isso tudo. Vamos lá, próximo. A próxima é o capacete da salvação. Mente. A outra é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a última, eu coloquei como armadura também, que é oração e súplica. Então são 7, volta lá para a primeira, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Verdade. Cinto, a verdade é um cinto, em algumas traduções vai estar escrito cinto da verdade. O cinto era a única peça da armadura do soldado romano que abraçava o corpo todo dele. O cinto era a parte mais importante, se for colocar em níveis de importância, da armadura. Por quê? Porque no cinto iam outras armas. Então o cinto tinha que estar firme. Cadê aquela foto do soldado romano que eu pedi para vocês acharem aí? Vocês acharam? Então o cinto da armadura, o cinto, pode ver que no cinto está a espada, está uma adaga ali, o escudo está na mão aqui, a lança lá, o capacete. É esse soldado aí que Paulo estava contextualizando para os irmãos de Éfeso. Ok? Pode voltar para o texto. Então esse cinto se chama verdade. Quem já ouviu falar em fake news? A gente cuidado. A gente chegou em um tempo. Eu estava comentando isso com alguém. Eu não sei mais lá no meu WhatsApp o que é fake e o que não é. Mas a fake news, por mais que o nome seja bonito, mas o que significa? Mentira. Ou seja, aquilo que não é verdade. Nos dias de Paulo, quando ele está falando para a igreja de Éfeso, e agora eu quero falar um pouquinho de filosofia, existia muitas filosofias e ideias que eram tidas como verdade. Por exemplo, 350, 400 anos antes de Cristo, existiu um filósofo chamado Sócrates. Já ouviram falar de Sócrates? O que Sócrates acreditava? Que cada ser humano tem um Deus dentro de si. Ou seja, você é o dono da tua verdade. Você está no comando. Existiam muitas filosofias desse tempo.
que questionavam a verdade. Ou seja, a verdade, gente, preste atenção, vocês têm que ir fazendo a ligação das coisas que eu estou pregando aqui. A verdade sempre era algo questionável. Será? Acho que não é bem assim. Não penso desse jeito. Então, quando Paulo está ensinando Éfeso, escrevendo, o mundo da época vinha de muitas filosofias. Por exemplo, nos dias de Paulo, existia um culto pagão em Éfeso a uma deusa chamada Diana, que era um absurdo da imoralidade sexual e dava muito dinheiro. Então o povo estava aprofundado em um sistema de culto e de paganismo. Depois de Sócrates, alguns anos depois, vai aparecer outra teoria, por um homem chamado Pirro, que era também um filósofo, que andou com Alexandre o Grande, e ele chegou a uma conclusão dogmática. Há uma palavra grega chamada epoqué. Eu vi isso ontem com o meu professor. Estava eu e tem mais alguém aqui que estava lá. Epoqué. O que significa epoqué? Significa suspensão de juízo. Ou seja, você não pode julgar o que está certo e o que está errado. Porque o que é errado para mim, de repente, para você seja certo. Isso tem uma relação muito íntima com uma coisa chamada relativismo. Me respeite do jeito que eu sou, com as minhas ideias, e eu respeito as tuas ideias. Porque tudo é relativo. Depende do ponto de vista de cada um. Nesse tempo, eu só vou falar mais esse, existia também uma teoria chamada cinismo. Esse foi forte, ele apareceu ali no século III, século II antes de Cristo, depois voltou no primeiro e no segundo século da igreja. Surge da ideia de um homem chamado Diógenes. O que ele dizia? Ele dizia que ninguém precisava obedecer regra nenhuma. Gente, se eu fosse fazer uma ligação de tudo isso que eu estou falando com as coisas bem atuais que nós estamos vivendo, ia bater tudo. Ou seja, não preciso de regra. Pastor, padre, essa gente, pai. Está entendendo, irmão? Amém, né? Eu só posso falar por código. Então, a verdade era questionada. Agora eu pergunto para você, e hoje? Você acha que a verdade não está sendo questionada? Você não ouve alguns personagens dizendo, tem que atualizar as coisas? Isso é coisa de antigamente? Mas quando Jesus, que viveu esse contexto de influência, se manifesta, eu quero que coloque na tela Mateus 5,13. Quando Jesus se manifesta, Jesus não vem com meio termo, meia conversa. Isso é coisa do diabo.
Jesus diz: vós sois o sal da terra. Jesus não está dizendo: vós pode ser o sal da terra, se você quiser. Jesus não está dando opção. Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Se você não entendeu, eu vou traduzir. Nós estamos num tempo, chegamos nesse tempo, que é ou não é. Ou você funciona por bem, ou você funciona por mal. Aí Jesus vai dizer lá em João 8, eu disse que ia falar só da verdade, eu vou terminar com esse texto para não cansar você, para deixar você com vontade de voltar para ouvir os outros depois. João 8:31, coloque na tela. Estou falando sobre a verdade. Disse-lhes Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Próximo. Agora Jesus está dizendo: e conhecereis vos. Calma aí. Os camaradas estavam dizendo, pensando que cada um era dono da sua própria verdade, que cada um fazia o que queria. Aí aparece Jesus num contexto histórico e diz: e conhecereis a verdade. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês não conhecerem a verdade que eu estou falando, vocês são escravos. Mas Sócrates tinha dito que cada um tem um Deus dentro de si. O cara tinha dito que não podia julgar ninguém. Aí Jesus veio e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí todo mundo estava pensando: que verdade é essa então? Ele está me chamando de escravo. Próximo versículo. Agora você vai entender o que eu estou falando. Respondeu então nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como tu está dizendo que nós vamos ser livres, se nós nunca fomos escravos? Próximo versículo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, só tem um jeito de ser livre. Próximo versículo. O escravo, ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Então você tem que deixar de ser servo e se tornar filho, porque filho é herdeiro. Próximo. Aqui está a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo: a única verdade que funciona não é da filosofia grega, não é do helenismo, não é do culto à deusa Diana,
não é nem dos escribas e dos fariseus que sustentavam a sua verdade na lei. A única verdade que funciona, a única forma de ser livre de verdade, é se o Filho vos libertar. Diz uma história que o professor estava dando aula e colocou no quadro negro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Tem mais um camarada aí que cita esse versículo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o aluno disse: toda verdade liberta? Você acha que toda verdade liberta? Não. Mas o professor estava tentando ensinar exatamente isso. Que não importa como, se for verdade, vale. Aí o aluno foi lá e colocou debaixo da frase o versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está ensinando é que, por mais que você ouça verdades, e que exista verdades na tua vida, que você estude sobre verdades, que você viva algumas verdades, a única que liberta é a verdade da palavra de Deus. E eu concluo dizendo que para vencer essa guerra, essa batalha espiritual, toda a tua vida, a minha vida, deve estar cingida com essa verdade. É a única forma de você ser livre. É a única forma de nós sermos livres. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade é a palavra de Deus. Coloque-se de pé. Em um mundo de tantas inverdades, de tantos valores distorcidos, de tantas coisas que estamos ouvindo e vendo todos os dias, que nós nos posicionamos como os guerreiros em defesa do Evangelho, da causa de Cristo. Se você que usa o nome de Deus, que diz que é de Deus, que diz que é cristão, que diz que vai para o céu, não se posicionar quando aquilo que é certo está sendo atacado, você é um covarde. E você não tem a verdade. Então eu quero orar por você essa noite, quero orar com você essa noite. Que o Espírito Santo de Deus nos encha da sua verdade. Que nós vivamos para viver, para cumprir as verdades de Cristo. Que as verdades de Cristo possam nortear a tua vida, teu casamento, tuas escolhas, tuas decisões, que tudo seja. Então, que tipo de oração eu vou fazer hoje? Você vai pedir para Deus essa noite, para dizer, vai dizer para Deus: eu quero colocar minha vida debaixo da luz da tua verdade. Ou seja, a luz de Deus é a verdade. Se aqui é onde você vive está tudo escuro, mas se você aplicar
a luz de Deus, então você vai sair da ignorância, você vai sair das trevas. Trevas, já disse isso, repito, trevas é ignorância. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe das trevas. Não é o príncipe do escuro, irmão. É da ignorância mesmo. É da falta de entendimento, é da falta de conhecimento da palavra de Deus. A ignorância é a coisa mais terrível que existe. Os maiores erros da história da humanidade é por causa da ignorância, por não conhecerem. E a Bíblia diz: o meu povo peca por falta de conhecimento, de informação sobre a verdade. Eu queria ter falado para você hoje da couraça da justiça, do escudo da fé. São verdades, são coisas sensacionais para serem ministradas. Mas hoje eu quero que você saia desse culto, dessa igreja essa noite, com uma coisa na tua mente: eu vou defender a verdade da palavra de Deus. Eu vou viver essa verdade. E aonde você chegar e tiver meio escuro, meio estranho, coloca a luz do Evangelho. Nada suporta a luz do Evangelho. Nada suporta a luz da palavra de Deus. Os demônios correm, eles batem em retirada quando chega a palavra de Deus. Você não é escravo, você é filho de Deus. Não haja como escravo, não haja como servo. Se coloque no teu lugar de filho. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero perguntar se tem alguém aqui essa noite que está nos visitando, nunca fez isso e quer fazer hoje. Entregar sua vida para Jesus, para viver essa verdade. Tem alguém? Faça assim com a mão. Quero orar por você. Tem alguém que nunca fez isso e hoje... Não é religião. Esquece religião. Religião não salva ninguém. Há uns anos atrás derrubaram as torres gêmeas em nome de religião. Religião não leva você para o céu. Não liberta você. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Filho de Deus quer fazer que você seja livre. Tem alguém? Faça assim com a mão.